A graça e a paz a todos, irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Depois de um tempinho, estamos aqui novamente, trazendo mais um estudo da Palavra de Deus aos nossos abençoados e amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje um tema bastante importante e eu preciso que você fique até o final para que você entenda. Para que você entenda. E peço também que você não assista esse vídeo sem antes estar com a sua Bíblia aqui na mão. Porque talvez algumas pessoas vão, a Bíblia dele é católica, é protestante, não sei o quê. Vai inventar um punhado de conversa aí. E isso não é bom. Mas eu quero que você pegue a sua, estude a partir da sua Bíblia. Né? Que você abra ela aí e acompanhe aqui na leitura. Quero pedir, se você é novo aqui no canal, inscreva, deixa seu like, deixe seu comentário. Isso é muito importante para que nós possamos crescer, né? E chegar a alcançar mais pessoas. Aí, quanto mais escreve, mais as pessoas, mais o YouTube vai entender vai entender que o povo está interagindo aí. É uma passagem de Tessalonicense, né? Que até hoje alguns líderes religiosos mentem para você, enganam você e você não atenta para isso. Não para analisar e está aí esperando a volta de Jesus nas nuvens. Jesus vai voltar, vai voltar. Desde quando eles estão esperando a volta de Jesus? Tem muito tempo. Tem muitos anos. Desde que eu era criança, eu escuto essa frase: Jesus vai voltar. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, que eu esqueci de pôr um versículo aqui, né? Que é muito importante. É um dos versículos principal. Desde que ele até hoje. Deixa eu ver aqui. Se eu encontro aqui. Enquanto isso, se inscreva no canal, compartilhe, né? Eu não estou achando aqui, mas é uma passagem que fala que desde que ele partiu, tal, e até hoje, ele estava sendo esperado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não achei, não.
Mas nós podemos continuar assim mesmo, né? Tudo bem. Mas vamos lá. Outra oportunidade aí, eu faço um vídeo falando acerca dessa passagem aqui. Então, dando continuidade, tem uma passagem que fala que desde da sua partida, eles lá já aguardavam a vinda do Senhor Jesus nas alturas, né? Eu deveria ter pesquisado aqui antes e colocado aqui para vocês aqui, mas é só depois eu falarei aí em outro momento aí. E hoje você me vê assim, sem terno, sem gravata. Algumas pessoas podem falar, o jeito que ele veste, mas abençoados. É na simplicidade que a gente tenta trazer a verdade aqui para vocês. Agora, o crer, acreditar, cair as escamas, isso não é de mim, isso é do Espírito Santo de Deus. Não sou eu que vou fazer isso, com que você acorde para essa verdade. Não sou eu que vou trazer aqui, arrancar essas escamas de suas vistas. Isso é o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso em sua vida. Não sou eu. Desde que eu era criança, eu escuto falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E cadê Jesus vai voltar? Né? Não vai voltar. Por que eu digo que ele não vai voltar? Porque ele já voltou. Essa Bíblia aqui, essa palavra de Deus que está aqui, ó, ela foi escrita para um povo em um determinado tempo, para uma determinada época, para um determinado povo. E as pessoas trazem tudo para os dias de hoje, futurizando. Não, é agora, é nessa geração. Não vai ser. Para dar início aqui, vamos deixar a Bíblia falar por ela mesma. E eu espero que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente para você deixar de ser enganado. Deixar de ser enganado. Infelizmente, quando a gente conhece a graça de Deus e passa agir com que a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, a gente perde amigo, perde muita coisa. Você quer saber tanto que há uma religião importante na sua vida? Quer? Sai dela. Sai dela para você ver. Muitos virão as costas para você. Muitos te abandonarão. Porque você passa... Não basta sair, não. É você conhecer a verdade, largar de ser enganado. Igual muitos estão enganados aí. Vamos esperar Jesus voltar. Acontece uma desgraça qualquer, Jesus está voltando. É assim. Sempre esperando, isso nunca vai acontecer mais. Porque ele já aconteceu. Jesus não disse que voltaria na minha, na sua, na nossa geração. Ele disse que voltaria naquela geração. Paulo afirma isso também. E um dos versículos que ele afirma, o versículo que ele afirma, e que eles usam para dizer que a igreja vai ser arrebatada, é esse aqui, ó, de 1 Tessalonicenses 4:13 até o 18. Nós vamos ler aqui, mas pegue a sua Bíblia aí, pegue, para que não fique só na minha, para que depois, a sua está diferente. Então leia dentro da sua, mas leia com a mente aberta, para você deixar de ser enganado, para você sair desse engano, dessas mentiras, né? E, infelizmente, a gente tenta mostrar para as pessoas que estão sendo enganadas, o que elas fazem? Perde a amizade, distancia da gente, e assim vai. Mas eu não vou preocupar com isso. Isso prova, de fato, que é uma religião. Isso prova de fato. Isso prova de fato. Eu queria que um pastor, um padre, provasse para mim se o que nós iremos ler aqui hoje se está falando para os nossos dias. Não está. Então, se você já abriu a sua Bíblia aí, eu posso até dividir a tela aqui com você para você acompanhar, caso você não tenha uma Bíblia aí na sua casa, né? Estou lendo aqui 1 Tessalonicenses 4:13. Na minha, João Ferreira de Almeida, atualizada, que eu estou lendo aqui. Ó, esse aqui é o apóstolo Paulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem,
Os que dormem, para nós, são pessoas que morrem, né? Ali ele fala dorme, porque em Cristo ninguém morre. A salvação não está dentro de um templo, a salvação não está no pastor, não está em mim, a salvação está em Cristo e já está garantido, já está selado, pronto e acabou. Independente se você fala assim, então quer dizer que eu posso matar, que eu posso roubar, então você, meu amigo, que pensa dessa forma, você não tem a mente renovada. Você não tem a mente renovada. É a mesma coisa de você ganha um carro novo. Você ganha um carro novo, alguém te dá um carro novinho, zerado, e você tem um velhinho na garagem. Você taca fogo nele? Não. Com certeza não. Você vai continuar zelando dele. Mas, infelizmente, dentro do sistema é assim. Se você fala a sua salvação está garantida, então quer dizer que eu posso fazer isso. Você pode fazer o que você quiser. É você que vai pagar. Porque Cristo já pagou um alto preço. Vamos lá. Não queremos, irmãos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo está falando com quem? Com os tessalônicos lá. Não é comigo, não. E ele não está falando isso aqui para o futuro também, não. Isso aqui, ele está falando com os tessalônicos, isso aqui, eu vou falar para vocês, mas isso aqui vai acontecer há mais de 2000 anos depois. Não é, não. Ele está falando que vai acontecer naquela época. Para não vos entristecerdes, olha aqui, presta atenção. Para não vos entristecerdes, não é para vocês ficar tristes, não. Com os que dormem, que não têm esperança. Como os que não têm esperança. Não é para vocês ficar tristes, não. Ou seja, Paulo ali está confortando ele com aquelas pessoas que dormem e com aquelas que não têm esperança. Por quê? Eles estavam esperando a segunda vinda de Cristo. Então, fique tranquilo. Tal. Por que ele estava confortando aqui? Olha aqui. 1 Tessalonicenses 4:14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então Deus também vai trazer aqueles que dormem. Mas quando que isso aconteceu, abençoado? Aconteceu no mundo espiritual, porque a carne volta ao pó e o espírito volta para Deus. Ou vocês estão achando que vai acontecer como aconteceu quando Jesus morreu, ressuscitou e entrou na Cidade Santa para provar para aqueles incrédulos que havia sim ressurreição. Ele fez, porque muitos não creram. Tomé não creu. Então tinha necessidade de provar que tinha ressurreição, mas agora não precisa mais. Nós temos aqui uma farta passagens aqui que provam isso. 15, 1 Tessalonicenses 4:15. Ora, ainda vos declaro por palavras do Senhor isto. Ainda falo por palavras do Senhor isso. Nós é quem? Esse nós aqui, eu só queria que alguns pastores falassem, não, é nós aqui em 2023. Não é nós em 2023. Paulo não está conversando comigo aqui. Eu não estava lá, você não estava lá, ninguém dessa geração estava lá. Paulo está falando, nós, os vivos, os que ficarem até a vinda. Olha aqui, os que ficarem até a vinda do Senhor. Ou seja, alguém iria ficar até a vinda de Jesus. Eu te pergunto, pessoal, você que faz parte de uma denominação religiosa, você que não gosta de mim, você que, quando vê um vídeo meu, já corta longe, já passa distante. Se você tiver tempo para assistir isso aqui, quando Paulo fala nós, ele está falando para mim, para você ou para quem? Nós é quem aqui? É eu? É você? Os vivos, os que ficarem. Olha aqui. Os que ficarmos até a vinda do Senhor.
Paulo está dizendo para nós aqui, não. Está dizendo para você, não. Ele não está falando, Costa, você que ficar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está falando para mim. Ele está falando para um grupo de pessoas. Abra a sua mente. Deixa de ser enganado. Nós, os que ficarmos vivos, era lá para aqueles daquela época. Quer você ou não, aceite você ou não. Essa é a mais pura verdade. Não é eu, não é você, não é ninguém. É lá. Agora, mas então e as pessoas que ressuscitaram? Como? Bom, abençoado, se você quiser saber disso, se inscreva aí no canal, que futuramente a gente faz um vídeo falando sobre isso daí. Né? Não vou falar aqui agora porque o vídeo aqui tem um propósito, tem um tema, e eu tenho que seguir ele aqui. Então, eu queria só que essas pessoas me respondessem aqui. Os que ficarmos até a vinda de Jesus. Paulo está falando para mim aqui? Seja sincero. Se ele estivesse falando para mim nos dias de hoje, ele falaria nós. Se Paulo está falando para mim, para você, em 2023, ele falaria nós, incluindo ele? É claro que não. Se Paulo estivesse falando para mim, para você, ele não falaria nós, os que ficarmos, ou seja, alguns iam morrer, outros não. Ele não iria falar dessa forma. Ele ia falar assim, em 2023, aqueles vivos daquela época, você está entendendo? Eles jogariam com um futuro muito distante. Mas não, aqui ele incluiu nós, os que ficar vivos. Os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor. Aqui ele fala, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, de modo algum iria subir aos céus primeiro dos que dormem. Então, se isso daqui é para nós nos dias de hoje, então esse pessoal está onde? Abra a tua mente, seja sincero com você mesmo, larga de ser mente cauterizada, deixa de se enganar, deixa de ser enganado, deixa de enganar. Muitos líderes aí não querem saber de falar a verdade. Essa que é a verdade. De modo algum precederemos os que dormem, ou seja, de modo algum vamos subir primeiro do que os que dormem. Então, se as pessoas estão ainda no seio de Abraão, como o sistema religioso fala, aonde estão essas pessoas que Paulo disse aqui que não ia ser primeiro dos que dormem? Não, mas ele está falando para a pessoa lá em 2023, 2024, 2025. Mentiu para você. Não existe nenhuma profecia para se cumprir nos dias de hoje. Não existe nenhuma profecia para se cumprir nos dias de hoje que se encontra aqui dentro, aqui, ó. Que se encontra aqui dentro, que não existe. Infelizmente, a gente mostra essa verdade para as pessoas, elas ficam com raiva da gente, perde a amizade. É ruim, mas fazer o quê? Deixa para lá. Estamos tentando mostrar para as pessoas que elas estão sendo enganadas, mas elas aceitam ser enganadas. Elas permitem enganar, que as pessoas enganem. Não, a igreja vai ser arrebatada. Não existe nenhum versículo aqui que fala que a igreja vai ser arrebatada. Não existe. E eles pegam esse daqui para dizer que isso vai acontecer. Essa terra aqui, ela sempre vai ser habitada. Eclesiastes 1:4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Essa terra, ela nunca vai deixar de ser habitada. Não existe essa de que Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Como muitos falam por aí, você não gosta de crente e tal, não preocupa, que logo nós vamos subir, você vai ficar... Meu Deus do céu! Aonde? Aonde está escrito isso? Que a igreja vai subir? Como nos dias de Noé, comia, bebia, casavam-se e dava-se em casamentos, até que veio o dilúvio e levou a todos. Até que veio o dilúvio e levou a todos. E tem muitos que acreditam, não, eu quero ser levado. Abençoado, levado aqui nessa passagem,
é quem não foi salvo. Quem ficou é que está salvo. Porque quem ficou estava dentro da arca. E não venha com essa de que a igreja hoje é a arca de Noé, representa a arca. Quem está ali dentro está salvo. Não inventa mais isso, não. Para de mentir para as pessoas. Chega de enganar as pessoas. Vamos falar a verdade. Eu queria que um pastor, um padre, viesse e provasse para mim que essa passagem aqui está falando para nós nos dias de hoje. Eu desafio qualquer um provar que Paulo aqui está falando para nós nos dias de hoje. Não está. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui, ó, mais uma vez, ó, olha aqui, Paulo está falando aqui, ó, depois nós, está aqui, ó, fala para mim, senhores pastores, senhores líderes, que isso aqui está se referindo a mim. Prova para mim. Paulo está falando nós. Eu estou aqui na minha casa. Digamos que estamos aqui numa faixa de 50 pessoas. Ó, digamos que daqui 30 anos vai ter a Copa do Mundo. Aí eu falo assim, nós, os que ficarmos vivos até a Copa do Mundo. Isso é daqui 2.000 anos? Não, é até 30 anos. Eu estou estipulando. Ah, mas Deus não diz quando que vai voltar. Não, eu estou fazendo uma figura de linguagem, abençoado, para dizer que alguns de nós que estamos aqui hoje vai assistir a Copa do Mundo. Eu tenho um filho aqui que está com 3 meses de idade. Eu acredito que os meus filhos que estão aqui comigo vão chegar a 2050. Mas dificilmente eu chegarei. Você está entendendo, pessoal? Dificilmente, então, eu falo, olha, nós aqui, os que chegarem em 2050, não é 2.000 anos depois, não. Digamos que a Copa do Mundo, aqui no Brasil, novamente, seria em 2050. Eu falo assim, ó, nós, os que ficarmos vivos na Copa do Mundo aqui no Brasil, vamos assistir lá no estádio. Isso está falando para quem vai nascer 2.000 anos depois? Não. É breve. Então, eu queria só que alguns pastores falassem aqui para mim, ó, que esse nós aqui está se referindo a mim, está se referindo a você. Não está. E se não está mentindo para você que Jesus vai voltar e não vai. Porque Jesus já voltou no ano 70 BC, quando o templo foi destruído. Voltou sim, no ano 70, quando o templo foi destruído, foi abaixo, foi detonado. Ele falou de voltar naquela época. O dia e hora ninguém sabia, mas que em breve ele viria, isso ele falou. Então, senhores pastores, senhores líderes religiosos, diz para mim que esse nós aqui é eu e você, ou qualquer um de nós aqui. Prova para mim. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois, é nós, os vivos, os que ficarmos. Tem alguém aqui dessa época que viva nos dias de hoje? Ou então Paulo mentiu. Eu duvido que Paulo mentiu e Jesus também não mentiu, não. Depois eu vou, saindo dessa aqui, eu vou mostrar outra para você que o próprio Messias falou. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Isso aqui é falar, a igreja vai ser arrebatada. Você não gosta de nós, vocês vão ficar aí e nós vamos subir. Que Deus tenha misericórdia de você e abra seu entendimento. As pessoas que falam isso, porque isso aí já virou um jargão na boca das pessoas que faz parte de uma denominação religiosa. Muitos estão lá dentro enganados. Muitos não, estão enganando. Muitos estão lá, sabem da verdade,
Só que não tem coragem de assumir. Era momento de assumir. Falou, pô, peraí, isso aqui está errado mesmo. Vamos pensar aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Mas não. Está vendo que está errado, insiste, continua pregando mentira. Está muito difícil descontaminar as pessoas de religião. Mas nós, em graça, seguiremos firme até Deus permitir. Então, vou ler novamente aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois, nós, não é eu, não é você, não é ninguém de hoje, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Se Paulo estava falando para os tessalônicos e você acredita que Jesus ainda vai voltar, aonde está esses nós aqui, ó? Os vivos, os que ficarmos. Aonde estão essas pessoas aqui? Se Paulo está falando para os tessalônicos aqui, ou então Paulo mentiu, eu estou falando para vocês aqui, mas vai servir para daqui 2000 anos, quase 2000 anos, que ele falou aí por volta do ano 50, né? E aí, como que as pessoas acreditam numa coisa dessa? Seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com ele, com o Senhor. Aonde estão essas pessoas aqui? Onde estão essas pessoas aqui? Não tem como. Não tem como dizer que Paulo aqui está falando para nós. Não tem como. Eu vou trazer uma outra passagem aqui que o próprio Messias, né, disse. Não é possível que você não vá acreditar nele, né? Não é possível. Olha aqui. Abra sua Bíblia em Mateus 26, do 62 a seguir. Vamos lá. Isso aqui, Jesus aqui estava sendo julgado aqui sendo inquirido aqui, na verdade, pelos principais sacerdotes, ou seja, os religiosos, né, da época. As pessoas não gostam que a gente fala isso, mas é a verdade. Ele, levantando-se ao sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Aqui, ó. Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Aí, olha o que Jesus responde aqui. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro. Eu vos declaro para quem? É para mim? É para você que está aí assistindo em 2023, 2024, 2025, tal. Esse vídeo aqui? Não. Eu vos declaro para quem? Para esse cidadão aqui, ó. Para esse aqui, ó. Sumo sacerdote. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, eu vos declaro para esse aqui, ó, sumo sacerdote. Né? O que ele declara? Eu vos declaro desde agora. Agora quando? É hoje? Não, desde aquela época. Desde agora, vereis. Quem é esse vereis aqui? Quem que iria ver aqui? É eu? É você? Jesus está falando aqui comigo? Ou com o sumo sacerdote? Não adianta trazer para 2023, não cola. Não cola, estão mentindo. Esse bando de igrejas que dizem que igreja que tem por aí, estão mentindo. Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Quem queria ver ele aqui, vir sobre as nuvens do céu? É eu? É você? Jesus estava falando comigo? Estava falando com você? Ou com o sumo sacerdote? Seja sincero. Assim como Paulo falou lá aos Tessalônicos, Paulo estava falando que não ia preceder os que dormem. Era eu? Era você? Seja sincero, seja crente de verdade. Seja honesto com a sua inteligência. Está falando com quem nessas duas passagens? Lá, Paulo está falando com os Tessalônicos. Aqui, Jesus está falando com o sumo sacerdote. Jesus está falando aqui, você vai ver
você vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Não está falando para mim. Aí, quando ele fala assim, o que acontece? O sumo sacerdote vira uma fera e acusa ele que é réu de morte. Olha a sequência aqui. Ó. Olha só. Se fosse para 2000 e tanto, o sumo sacerdote iria ficar nervoso? Não. Por que ele ficou nervoso? Por causa disso aqui. Ó. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Por que era blasfêmia? Porque o sumo sacerdote sabia que vir sobre as nuvens do céu era juízo sobre eles. Era juízo sobre eles. Ele sabia, por isso que ele falou. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunho? Eis que vos ouviste agora a blasfêmia. Continuando. Que vos parece? Respondeu eles. Eles. Tinha mais gente ali. Aqui não descreve quem. Mas eu acredito que eram os anciões, os principais ali. Estavam tudo ali. Os religiosos da época estavam todos ali. É réu de morte. Por que ele disse que era réu de morte? Porque quem só poderia falar de juízo sobre eles era o próprio Deus. E não o filho de um carpinteiro, como eles falavam lá naquela época, né? Eles falavam, mas não é esse o filho do carpinteiro e tal? Era. Eles falavam assim. Você quer que eu provo aqui por que eles falaram, ele sabia que era juízo sobre Israel? Abra sua Bíblia aí em Isaías 19. Olha aqui para você ver. Quando fala de vir sobre as nuvens do céu, para você entender, abençoado, para você deixar de ser enganado. Quando se fala de vir sobre as nuvens do céu, a Bíblia ela não foi escrita para nós, né? Falando isso aqui no começo. Ela foi escrita para um povo, para uma época, dentro de um costume, dentro de uma religiosidade, dentro de tudo isso. São centenas de coisas que, né, que foram escritas naquela época lá. Então, só para você ter uma ideia. Então, olha aqui, ó. O que significa vir sobre as nuvens? Isaías 19, verso 1, a seguir. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor cavalgando, uma nuvem ligeira vem ao Egito. Olha aqui. Olha a nuvem aqui, ó. Uma nuvem ligeira vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterão dentro dele. Aqui, ó, coração do egípcio derreterão. Isso aqui é uma figura de linguagem. Isso aqui é uma figura de linguagem que muitas denominações aí não sabem o que significa. Eles levam pelo lado literal, derreterão dentro deles. Verso 2. Porque farei com que os egípcios se levantarão contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Assim aconteceu no ano 70 DC, quando o general Tito invadiu, foi mandado descer para Jerusalém e devastar. Inclusive, o templo foi derrubado. Né? Jesus não disse que o templo ia ser derrubado? Pois é, aconteceu. Ele fala que que ia ser derrubado, não ficaria pedra sobre pedra. Vamos ver mais aqui para você largar de ser enganado. Mateus 10, 23. Olha aqui. No Mateus 10, Jesus está falando com quem? Olha bem aqui. Vamos no comecinho aqui para você ver. Mateus 10, verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos. Jesus está falando aqui com os 12 discípulos. Deu-lhe
Jesus, autoridade sobre o espírito imundo para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Tem muita gente aí fazendo oração, imposição de mão, acha que vai curar. Mentira, não cura ninguém. Essa autoridade não foi dada a vocês. Foi para os 12 aqui, ó. Né? Então, Jesus aqui está falando com os 12. E lá no verso 23, ainda falando com os 12, ele disse isso aqui, ó. Eu esqueci de mostrar a tela aqui para vocês, né? Mas eu acredito que você está lendo aí a sua Bíblia, né? Se não tiver, né? Aqui no verso 23, ele fala isso aqui, ó. Mateus 10, 23. Quando, porém, vos perseguirem nesta cidade, numa cidade, fuge para outra. Ele está falando com quem? Comigo ou com você? Porque dentro desse capítulo aqui está o id. Id não é para mim, não é para você, é para os 12. É para os 12. Depois os 70. Não é para mim, não é para você. Quando, porém, vos perseguirem nesta cidade, atenção, pastores, padres, seja lá quem for, está falando comigo ou com você? Com alguém nos dias de hoje? Não, com os seus 12. Então, se é com os 12 que ele está falando, então presta atenção no que ele fala agora. Fuge para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabarei de percorrer a cidade. Qual cidade? De Israel, até que venha o Filho do Homem. Olha aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Não acabareis de percorrer a cidade. Que cidade? De Israel. Jesus está falando, olha, vocês não acabarão de percorrer a cidade de Israel e eu vou voltar. Ah, isso aí é a ressurreição dele. Nananina, não. Nananina, não. Porque depois da ressurreição dele, eles ficaram desnorteados. Não é. Depois da ressurreição do Messias, eles ficaram desnorteados. Então, aqui, ó, Jesus está falando, ó, vocês não acabarão de percorrer a cidade de Israel e eu vou voltar. Ah, você ainda não está conformado? Tem dúvida ainda? Então, abre aí, ó. Mateus 16, 28. Mateus 16. Vamos ler o 27, né? Para depois não ter problema. Olha aqui. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Ele está falando para mim isso aqui? Como os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele está falando com quem? Aqui. É comigo? Retribuir. Tem gente que acha que ele vai retribuir conforme as minhas obras nos dias de hoje. Se eu faço coisa boa, eu vou receber. Tem gente acreditando que isso aqui é para nós. Ah, só vai receber. Não, abençoado. Para de futurizar, para de trazer peso que ficou lá atrás para nós nos dias de hoje. Isso aqui não tem nada a ver com nós hoje. Isso aqui era para aquela época e pronto, acabou. Né? E aqui, ó. Isso aqui eu queria que alguém me explicasse. Em verdade, vou digo que alguns, deixa eu marcar aqui para ficar bonitinho aqui. Alguns dos que aqui, esse aqui, senhores líderes religiosos, é aqui em 2023 ou é aqui lá onde eles estavam falando? Seja sincero com você mesmo. Seja honesto, seja crente, seja verdadeiro. Alguns dos que aqui se encontram, Jesus está falando aqui, se encontram aqui comigo. Não é lá em 2023, 2024, 50, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 1 milhão de anos, não. Ele está falando lá. Alguns dos que estão aqui comigo, aqui, ó, junto comigo aqui, nesse momento, que de maneira nenhuma passarão pela morte. Eles não iriam morrer até que iria vir o Filho do Homem no seu reino. Eles iriam ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Não, mas isso não, o reino dos céus ainda está para frente ainda.
Não, se você ler em Mateus 10 aí, ele vai falar, eles enviam os 12 e fala assim, ó, ide e anunciar que o reino dos céus está próximo. Explica isso aqui para mim, se é para os dias de hoje, se é para daqui 10 anos, 20 anos, 3.000 anos, 5. Não, é para aquela época. Alguns dos que aqui encontram. Prova para mim que isso daqui é para o futuro. Prova para mim. Prova para mim que isso aqui é para o futuro, que eu aceito esse Jesus que vocês pregam aí, que não é o verdadeiro. Não é. Esse Jesus que ensina do jeito que vocês estão ensinando não é o verdadeiro. O verdadeiro é esse aqui, ó, que falou que viria naquela geração. E veio. E veio. Abra sua Bíblia aí, em Mateus 24, 34. Mateus 24, 34. Olha o tanto de prova que eu estou trazendo aqui para você. E se você continuar enganado, não é que é eu que vou fazer com que as escamas caiam do seu rosto. Não, isso é o Espírito Santo de Deus. Se você continua ainda enganado, é porque você quer. Olha aqui. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará. Não passará. Qual geração? Esta geração. Esta geração. Esta geração não é aquela geração. Não é outra geração. Esta geração é a que eles se encontravam. É que eles se encontravam lá. Sem que tudo isso aconteça. Ah, mas isso aí ele está falando de outro assunto. É? Sem que tudo isso aconteça. Então, vamos lá para o início do capítulo. Né? Olha aqui. Mateus 24, verso 1 a seguir. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Verso 2 de Mateus 24. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, o que ele está dizendo aqui aconteceu naquela geração. Combina aqui com Mateus 24, 34, em que ele fala, em verdade vos digo que não passará esta geração, aquela geração que ele se encontrava, sem que tudo isso aconteça, inclusive a queda do templo. Aí eu te pergunto, o templo existe? Não. Já foi derrubado. Ah, mas e a vinda dele? E a vinda dele? Então vamos aqui, eu vou mostrar para você aqui que espera ainda Jesus voltar, para você não ser mais enganado. Então, lembre-se de que lá em Mateus 24, 34, Jesus falou que tudo isso aconteceria naquela geração. E aqui, ó, Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximou dele os discípulos em particular. Em particular. Só estava Jesus e os seus discípulos. Em particular, é entre eles ali. E lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bom, de repente você fala, não, é o sinal da vinda dele. Aqui está falando da consumação do século. Está falando da consumação do século. Continuando. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Ele está falando com quem? Comigo ou com vocês aqui? Para mim, ele está falando aqui com os seus discípulos. Vede que ninguém vos engane. 5. Porque virão muitos em meu nome, e dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvi falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Bom, você pode falar, não, isso aí era o princípio das dores. Então, de lá para cá, guerras, rumores de guerra. Ah, tá guerreando, é o começo. Não, pessoal. Ouvirás falar de guerra. Quem ia ouvir falar de guerra e rumores de guerra aqui?
Era eu? Era você? Ou eram os discípulos? Era eu? Era você? Ou eram os discípulos? Jesus estava em particular aqui com seus discípulos aqui, ó. Aqui, ó. Em particular aqui, ó. Então, quem ia ouvir falar de guerras e rumores de guerra? Era eu? Era você? Você está entendendo o tanto que você está sendo enganado? Se Jesus disse que ele ia voltar em 2023, guerras e rumores de guerra, 2000 anos, já há 2000 anos, e nada dele voltar? Porque a palavra disse que ele voltaria em breve. A palavra de Deus diz que ele voltaria em breve. E até mesmo aquele que o transpassara iria ver a vinda dele. Exatamente. Até aquele soldado que o transpassou iria ver a sua vinda. Olha aqui, ó. Apocalipse 1, verso 7. Mas antes eu quero pedir aqui, ó. No começo, vamos ler o comecinho aqui para você entender, né? Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em 2023 vai acontecer? Ou era breve? Qual é o breve para você? Não, mas aí o breve nosso não é igual ao breve de Deus. Abençoado, põe na tua cabeça uma coisa. Deus não está limitado em tempo e espaço. Esse Deus que eu estou falando dele aqui agora, ele não está limitado em tempo e espaço. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus não existe tempo, ele não está preso no tempo e no espaço. O que para nós vai acontecer, para ele já aconteceu. O que vai acontecer para nós daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, para ele já aconteceu. Ele daqui 300 trilhões de anos, ele está vendo como se fosse hoje, como se fosse ontem. Ele está tratando aqui do tempo dele dentro do nosso tempo. Esse breve aqui é o breve nosso, não o breve de Deus. Esse breve aqui é o breve nosso. Porque se fosse o breve de Deus, era impossível. Deus não tem tempo. Ele que criou o tempo. Antes do tempo, ele já existia. Você está vendo, abençoado? O tanto que esse Deus que estão pregando para você, é fraco. Porque ele está limitado. Mas 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Porque para ele não está preso no tempo. Para ele as coisas que vão acontecer para nós já aconteceu para ele já sabe. Ou então ele não é Deus. Se ele esperar as coisas acontecer para saber, ele não é Deus, ele já sabe de tudo. Então vamos continuar lendo aqui. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Olha aqui. Olha, presta bastante atenção nessa passagem aqui, ó. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia. Aguardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Tem outra passagem aqui que fala que está às portas. Se alguém... Eu tenho filhos que moram lá em São Paulo. Você fala, pai, nós estamos indo aí para Goiás. Olha, nós já chegamos, nós já estamos aqui na porta da sua casa. Eu vou acreditar que eles vão chegar de tarde? Eu vou acreditar que eles ainda vai demorar a chegar? Ou eu vou acreditar que eles estão aqui na porta da minha casa? Você está vendo? Eu vou acreditar que ele está próximo. Então, esse próximo aqui não é para nós, não. Esse próximo aqui é para eles. Esses breves aqui também é para eles lá naquela época. Aí nós vamos aqui para o verso 7 de Apocalipse 1, né? E ele fala assim, ó, eis que venho com as nuvens. Ele falando para o seu servo João. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo até quanto o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
Aí eu te pergunto, eles que venham com as luvas, né? Já falamos sobre isso aqui. Todo olho verá. Olha, tá vendo? Todo olho vai ver Jesus voltando. Digamos que é uma referência que eu gosto de usar aqui. Eu estou lá naquela vez que o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1, se eu não me engano. Já perdi até as contas. Foi tanto gol que perdi as contas. Nem lembro se o Brasil fez gol. Eu acho que foi de 7-1. Se eu falar que todo mundo lá... eu fui lá no estádio. O estádio estava lotado. Todo mundo viu o Brasil perder de 7-0. Aí eu te pergunto, você foi lá? Não. Você viu lá? Não, eu vi pela televisão. Eu estou falando de lá do estádio. E aquelas pessoas que não foi nem assistiu, se eu falar que todo mundo viu. Todo mundo quem? Todo mundo que estava ali. Todo mundo que estava ali dentro do estádio. É aqui, ó. Todo olho verá. Qual olho? Todo olho verá? Qual olho aqui? Todos aqueles que estavam vivendo nessa época aqui, ó, iriam ver. Até o que o transpassaram. Quem que transpassou Jesus? Foi eu? Foi você? Eu sou militar. Ontem foi o dia do soldado. Quem transpassou Jesus? Não foi um soldado com a lança assim, que furou ele? Foi. Até ele iria ver Jesus voltar. Por isso que Jesus disse, Paulo disse, alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma provaria a morte até que veja Jesus voltar nas nuvens. Eu já tenho vários vídeos falando dessa passagem aqui, mas é sempre bom a gente estar aqui lembrando você, porque todo dia o sistema religioso prega Jesus está voltando, e nunca chega. Mas você é um ateu, você é isso, você... Abençoado, leia a Bíblia com a mente descontaminada de escola bíblica dominical, do que o seu pastor falou, de quem que seja falou. Atente para o que está dizendo a palavra. Atente para o que está dizendo, creia no que está escrito. Não é crer em mim, não, é crer no que está escrito. É assim que você tem que fazer. É assim que você tem que estudar a Bíblia. Aqui quando fala aqui, ó, bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem. Por que era bem-aventurados aqueles que lêem, aqueles que ouvem? Porque era difícil as pessoas que queriam ouvir essas verdades. E era também difícil pessoas que sabiam interpretar a palavra de Deus. Então são pessoas bem-aventuradas, aqueles que queriam ouvir e aquele que lia. E nesse momento agora, dou graças a Deus por ele permitir que eu seja uma pessoa bem-aventurada para entender e explicar para você dessa forma. Eu posso dizer que sou uma bem-aventurada aqui. Porque Deus me deu esse conhecimento. E eu estou explicando para você. E se você aí do outro lado tem a mente de Cristo ativada em você e entendeu o que nós falamos aqui nesta tarde, de sábado, 26/8/2023, 13 horas e 36 minutos, você também é um bem-aventurado. Olha, o que ele está falando é verdade. Jesus não está dizendo que vai voltar daqui 2000 anos, não. Ele está falando que vai voltar naquela geração. E ele fala assim, em Mateus 15:24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a religião pega e fala, é você que não tá dentro dele, você é uma ovelha perdida. Mentira para você. Mentindo. Eles estão pegando isso daí e jogam para cá. Copiei e cola. Não está falando de você, não. Está falando daquele pessoal daquela época. Lembra quando a mulher samaritana, que ele foi lá e conversou com ela, e ela falou, vejo que tu és profeta, nossos pais adoraram nesse monte, e vocês, judeus, estão dizendo que é em Jerusalém, no templo, que deve adorar. E ele fala, mulher, crê-me, a hora vem. E agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí tem gente cantando, tem gente dançando, tem gente pulando, fala que é em espírito e em verdade. Não, é em histeria e vergonha. Porque na palavra de Deus não tem essa histeria. Não existe. Não existe. Em espírito e em verdade, é eu que nesse momento falando aqui com você, elevar o meu pensamento a Deus. E no momento que estou conversando com você, o Espírito Santo de Deus me instrui, me faz lembrar, me faz saber daquilo necessário para transmitir para você. Isso é em espírito e em verdade.
não é cantando, não é dançando, não é pulando, não é fazendo nada disso que abomina os olhos de Deus. Deus não gosta de nada disso. Talvez você pode falar assim, ai de nós, se não fosse as igrejas que cuida, que não sei o que tem. Olha, abençoado, eu só te digo uma coisa também. Lá no Rio de Janeiro, em algumas capitais aí, tem aqueles morros, onde aquele pessoalzinho do mal fica ali. Eles cuidam bem de muitas pessoas ali também. Eles dão cesta, eles dão internet, e por aí vai. E se você desviar das doutrinas deles lá, você morre. E aqui, quem está dentro de um sistema religioso aí também, se você desviar, como dizem por aí, acabou para eles. Você não serve mais. Você é um endemoniado, Jesus vai voltar, você vai ficar, você vai para o inferno. Experimenta. Experimenta você fazer isso para você ver o que vai acontecer. Lá no morro, lá, na comunidade lá, algumas favelas aí, aqueles pessoalzinhos lá, eles cuidam daquele povo, dão remédio, dá de tudo. Eles ficam aqui, ó. Assim está a religião. Você lembra daquela passagem que Jesus disse, não preocupais com o que comer, com o que beber e tal. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida dos lírios, dos campos, não vai cuidar de você? Não, é que se você se colocou numa dependência de religião, você se colocou uma pessoa dependente. Jesus disse que Deus cuidaria de nós melhor do que cuida dos animais. Lá no Éden, quem era o pastor de Adão e Eva? Quem era o pastor de Abraão? Quem era o pastor de Moisés? Era o próprio Deus. Mas aí tinha o Moisés que guiava o povo. Exatamente, tinha Moisés que guiava o povo. A antiga aliança nos serviu, entre aspas, serviu para eles de aio até Cristo, ou seja, serviu de condutor, conduziu aquele povo até Cristo. Cristo já veio. A palavra de Deus diz que a lei serviu de aio até Cristo. Você está sendo enganado porque você quer, porque você foi doutrinado debaixo de medo, de culpa. Não, eu vou sair daqui não, porque será que esse cara não está doido? Esse cara está doido de falar uma coisa dessa. Eu não estou pedindo para você sair da igreja, não. Só estou pedindo para você abrir a mente. Quando a graça de Deus for lhe concedida, você pode ter certeza. As escamas vão cair, você vai falar assim, eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego. Quem pediu a morte do Messias? Quem tramou para matar o Messias? Eram os religiosos da época. Os da época, não me leve a mal, não. Não estou falando vocês nos dias de hoje, não. Muitas pessoas falam, você está falando mal da nossa religião. Eu acabei de falar aqui, no versículo aqui, Apocalipse 1:7. Eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que o transpassaram. Quem transpassou? Que foi o soldado. Eu estou falando dele. E eu sou militar. Não estou falando só de vocês, não. Aqui até eles iriam ver. E cadê esse soldado que vai ver Jesus voltar? Aí ele vai ressuscitar e vai ficar olhando para cima. Então quer dizer que ele morreu ou vai ressuscitar só para ver Jesus voltar? Você está de brincadeira. Está de brincadeira. Os mortos, os vivos saberão que irão morrer, mas os mortos nada sabem. Graças a Deus, se você gostou dessa mensagem, compartilha, curta e compartilha para mais pessoas aí. Manda para o seu pastor. Ok? Graças a Deus, até a próxima.